Salve, meus alunos desse Brasil varonil, o futuro desse Brasil. Só lembrando que eu só falo isso por conta de uma professora que eu tive de história na sexta série. E ela chegava e falava assim: Bom dia, meus alunos desse Brasil varonil. Eu achava muito. Cara, é, essa lembrança não tem como exprimir o quanto ela me deu a sensação de ter a oportunidade de me tornar patriota, pelo menos por um momento. Não que eu deixei de ser patriota. Isso é, tem como deixar de ser patriota. Você é porque a gente nasceu, né, aqui, enfim. E aí eu falei isso. Então, meus alunos, como prometido, eu vou fazer mais alguns vídeos, dessa vez de revisão. E eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico editando o vídeo para que ele fique melhor. Ultimamente eu fazia uma live corrida e já ficava gravado porque ficava mais fácil para não precisar editar. Então aqui a nossa aula programada. No quarto e também nos quintos anos, mas levando em consideração o conjunto de normas que você vai seguir da BNCC e uma sugestão de atividade, dentro do tema jogos de matriz africana, né, tem um jogo de tabuleiro bem interessante. Então, esse conteúdo foi produzido autoral, tá? A imagem ela tem a fonte conforme você pesquisa no Google. Você vai encontrar na bibliografia abaixo. Tá? Então, tem aqui uma explicação, tá? Uma colagem de explicações, para tentar melhor induzir o aluno a fabricar seu próprio tabuleiro. Assim, ele vai poder também experimentar na escola, mas também jogar na família, começar a ter um hábito de estar se exercitando, assim como, por exemplo, você está fazendo lá uma cadernetinha, né? Você tá fazendo lá, mano, sua cruzadinha, é isso, fala real. Então, ao invés disso, você vai estar lá jogando o jogo. E, se eu não me engano, o documento está até nominado aqui, ó. Ele foi de um período de uma quinzena. Então, já ficou essa data de propósito, sugerindo aí no caderno de atividades a quinzena que você pode trabalhar. Mas por que tudo isso? Porque tem a introdução de jogos, introdução de tabuleiros, ver se eles dominam os nossos tabuleiros, e depois passar um mais simples ou mais complexo. E nessa circunstância eu selecionei o Shishima, lá do Quênia, tá? E é um jogo bem simples, que ele tem 8 arestas, é feito por um octógono, tá? Que é um polígono de 8 lados. Então todo mundo sabe que um quadrado tem 4 lados, vocês estão aprendendo, e o octógono tem 8 lados. E aí, ó, as arestas, que são esses pontos vazios aqui, ó. Ó que legal. E aí você vai ligar os pontos, dando assim uma tabela de jogos de movimentos. Então, por exemplo, são 3 peças, aqui como na situação A, tá? A única forma de você ganhar esse jogo é alinhando suas peças em uma linha reta. Então, se ele ficar entre uma linha na diagonal e outra na diagonal, essas 3 peças que estão interligadas pelas diagonais e por uma linha reta não vai servir. Tem que ser desse jeito, tá? Ganhando aqui na vertical, ganhando na horizontal, ganhando na diagonal. Ganhando na diagonal, tanto para a esquerda quanto para subida para a direita. Tá bom, pessoal? O objetivo do jogo é posicionar-se as 3 peças alinhadas, como se pode ver na situação A, B, C, D, onde o jogador de vermelho venceu as partidas. Tá bom? Atividade 2. Identificando as danças de matriz africana. Pesquisa na internet ou pergunte às pessoas próximas de você sobre quais são as principais danças de origem africana presentes em nossa cultura. Tá? Aqui são algumas fotos que os alunos vão poder visualizar como uma referência para poder pesquisar na internet. Com a ajuda da introdução do professor, né, falou, ó, facilita falar, por exemplo, da região da Bahia, falar do candomblé, falar de algumas religiões que tem essa cultura. Aí aqui a gente pode trazer tanto a capoeira quanto a zumba, né, quanto o jongo, que são músicas que já estão presentes na nossa realidade. Aqui também
Se eu não me engano, um tipo de dança religiosa. Não é também outra imagem que ele pode levar em consideração para buscar no Google. Mas assim, sempre falo, é mais fácil pesquisar danças africanas. Então vai aparecer várias diferentes, tá? Lógico, a gente sempre leva em consideração os movimentos, né? Por que aquela cultura faz aquele tipo de dança? É para festejar, já é natural, que nem o funk aqui, que nem o sertanejo, que nem o rock, entre outros estilos musicais. Então é o movimento da educação física que também está nesse lado social. E uma imagem representativa aqui da cultura negra, achei bem massa. Se alguém souber o nome dessa imagem, talvez tenha aí uma referência, mas é só uma colagem, tá? Então, essa é a aula pessoal que vocês devem se lembrar para poder fazer a prova de vocês, tá? A atividade 2 vai te dar uma referência de músicas e danças e também alguns costumes dessa cultura da onde você viu que tem esse estilo de dança. E confeccionar os tabuleiros é uma parte da atividade remota, porque além de você estar trabalhando com fundamentalmente o movimento em si, né, mas você está ali se concentrando, você está ali com o objetivo de chegar a concluir o seu tabuleiro, beleza? A próxima aula foi, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá, quarto ano, sétima quinzena. Nessa próxima aula, o que é importante a gente lembrar é que, se tratando da parte dos conhecimentos da BNCC, o conhecimento sobre o corpo humano também faz parte de algumas das habilidades que são presentes lá. Não estão aqui porque não é o objetivo mostrar para o aluno, tá? Então, o principal objetivo é reconhecer algumas partes do corpo por meio dos desenhos ilustrativos. Professor, mas por que é importante ele saber a parte do corpo dele, né? Para ele poder, até se acontecer alguma coisa, poder falar melhor ou até tomar alguma providência para poder se prevenir contra as coisas que acontecem. Interpretar informações contidas em texto informativo. Buscar a escrita dos nomes das partes do corpo, bem como as da célula, utilizando habilidades de leitura e usar conhecimentos prévios. Como uma sugestão de atividade, também foi uma colagem de atividade encontrada na internet, mas que soluciona esse problema aqui dessa habilidade. Pelo menos uma forma de você estar avaliando esse conhecimento. Você pegou alguma atividade como referência. O nosso corpo é formado por 3 partes: cabeça, tronco, membros, né? E aí fala aqui um pouquinho sobre cada parte, tá? Músculos, ossos, esqueleto, enfim. E o aluno vai completar depois da leitura, tá? Para um aluno de quarto e quinto ano, isso é bom. Ele vai estar desenvolvendo o seu processo de leitura e também colhendo dados, informações para poder responder. E eles são espertos, eles sabem. Você faz uma leitura prévia sem responder, obviamente, e eles vão saber como fazer, tá? Eles vão achar até fácil, mas se é fácil assim entender essa atividade, então imagina eles aprenderem isso, né, e levar para a vida. Beleza? Já na terceira atividade, nós discutimos um pouco antes, até quando a gente entrou na bandeirinha, e também sobre o tema das principais habilidades físicas e técnicas na execução do esporte de rede-parede. Isso é importante. A gente usa mais agilidade, mais força, mais velocidade. Na sua redação, destacar as principais habilidades motoras que o esporte rede-parede proporciona, tá? Exemplo, quais habilidades proporciona? Quais habilidades desenvolvem mais? Quantos esportes nós temos de rede-parede? Então, podem desenvolver as principais habilidades de manipulação da bola, ou elemento que segura, ou desenvolvimento da habilidade de locomoção para se deslocar com mais eficiência, estabilidade, velocidade, flexibilidade. Né? Então, todas essas habilidades e outras como força, agilidade, nós também falamos bastante. Procurar por meio da internet quais são os esportes de rede-parede. E nós comentamos em sala de aula para poder facilitar essa pesquisa. Encontre 3 modalidades diferentes e responda abaixo qual o esporte e suas regras. Tá?
Aí aqui é o texto que você vai fazer, sobre as habilidades físicas, tá? Pode ser referência aqui, ó. Essa jogadora de tênis, tá? Esporte de parede, você vai colocar aqui então, vai pedir para o seu aluno colocar um esporte, tá? E as principais regras, fundamentos, como que funciona. Tudo isso aí é importante para ele poder fixar melhor sobre os esportes de rede parede, não só os que a gente pratica na escola. Então, gurizada, vocês precisam saber pelo menos as regras básicas do jogo de tabuleiro, tá? Lembrando de como que se vence, lembrando de que não pode pular uma peça, tá? Sobrepostas, você só pode movimentar as peças conforme os espaços vazios, tá? Se você bloquear alguém, muito provavelmente ela vai ter que sair do meio e você vai poder finalizar o jogo, tá? As atividades 2, lembrar então dos estilos de música, tá? E tudo isso. Sobre a parte do corpo humano, é importante saber sobre esses 3 elementos: cabeça, tronco e membros, tá? Diferenciar que cabeça não é só aqui, cabeça é todo o contexto, o tronco, os membros, os músculos e os ossos. Então foi isso, meus queridos alunos. São 3 temas que nós trabalhamos nesta revisão. E eu gostaria que, se você não respondeu algumas ainda, vai lá, responde. Eu quase entreguei algumas respostas aqui para você, tá? Não esquece aí de dar aquele like pro professor. Beleza, gurizada? A gente se vê na sala de aula. Falou!